O negócio que aconteceu comigo de relacionamento atrás foi muito estranho, porque eu jogava jogo na internet, né? Eu jogava esses jogos online. Eu vou contar a história inteira e dá nada. Se alguém escutar esse podcast. Eu jogava jogos online e aí eu conheci uma menina nos jogos online. E eu gostava pra caralho dela. Eu vou contar a história, não vou falar nomes, mas eu vou contar a história inteira. Eu conheci essa menina na internet e aí a gente começou a conversar pra caralho, assim. A gente conversava demais, conversava o dia inteiro. Não tinha nada, a gente era só amigo. Então, conversava todo dia, ficava por Skype conversando. Conversava, tipo, até 9 da manhã. Acordava, sei lá, a gente conversava literalmente das, sei lá, 2 da tarde até 9 da manhã do dia seguinte. Era o dia inteiro conversando. E eu gostava pra caralho dessa mina. Gostava demais dela. E ela era gente boa pra caralho. Aí passou um certo tempo, eu comecei a criar um certo afeto por ela. Porque a gente conversava há muito tempo, cara. Eu conversava mais com ela do que com a minha mãe que morava na minha casa, entendeu? E era uma sensação ruim pra mim ficar até as 9 da manhã conversando e ver, tipo, minha mãe acordando pra ir trabalhar e eu conversando com uma pessoa que não mora na minha cidade, entendeu? Só que ao mesmo tempo que era uma sensação horrível, era uma sensação maravilhosa, cara. Que eu gostava muito de conversar com ela. E aí eu acordava todo dia, conversava com ela. Todo dia, todo dia conversava. Comecei a criar um certo afeto por essa menina. Só que depois de um tempo, enquanto a gente estava conversando, ela conheceu um outro cara do jogo. E esse cara do jogo, ele morava em outro estado também. Eu morava num estado, ela morava em outro estado e o cara morava em outro estado. Aí o cara foi conhecer ela. Eles ficaram, gostaram, começaram a namorar. Até então, eu nunca tinha falado pra ela meus sentimentos. Eu nunca tinha falado o que rolava entre a gente. Mas beleza. Aí eu comecei a trocar ideia, conversava direto, só que eu vi que ela começou a dar uma recuada, assim. E quando a pessoa recua, cara, é uma situação horrível, porque tu tá, tipo, de peito aberto pra pessoa e ela recua, tu fala, não, cara, é só tu me abraçar, tu não precisa recuar. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a namorar. Depois que eles começaram a namorar, eu falei pra ela, olha só, eu só queria te falar que eu gostava de ti há muito tempo já, que a gente tava conversando. Ela falou, por que tu nunca me falou isso? Eu falei, porque, sei lá, pensei que tu sabia, te conversava todos os dias, sei lá, 16 horas por dia. Basicamente era isso que eu acho que dava pra perceber, né? A partir do momento que eu mandava 3 coraçãozinhos pra ti no WhatsApp, é porque a gente já podia casar, né? Aí, essa mulher começou a namorar com o cara, só que ao mesmo tempo que ela namorava com o cara, ela gostava muito de conversar comigo. E aí ela falava pra mim, eu vou falar, foda-se, cara. Ela falava pra mim, é que eu tô pensando, tipo, se a pessoa escuta o podcast, tá ligado? Ela falava pra mim que gostava muito de conversar comigo. E ela continuava conversando comigo e ela falava, um dia ela falou, eu também, eu posso falar um negócio, eu tô namorando com esse cara, mas eu gosto muito de ti. Não só como amigo. E nesse momento eu fiquei, meu Deus do céu, cara, isso aqui é maravilhoso. Ela vai terminar com o cara, a gente vai casar e vai morar num castelo na China, sei lá, não sei se tem castelo na China. Agora também não iria pra China também. Mas aí o que aconteceu? Aí ao mesmo tempo que ela começou a namorar com o cara, ela veio falar que gostava de mim, ela me deu uma certa esperança, que a partir do momento que tu fala a pessoa que tu gosta dela, tu tá dando uma certa esperança pra ela. Entendeu? A ideia da pessoa é que, sei lá, a gente vê em filmes que a mulher vai terminar com o cara e vai casar contigo, vocês vão viver felizes para sempre. Mas a história nunca é assim. Desiste. A vida nunca vai ser assim tão fácil. Aí eu continuei conversando com ela, claro, respeitando o namoro dos dois, mas eu conversava com ela, porque a gente jogava o mesmo jogo, então a gente ficava jogando, brincava no jogo e tal. E ela continuava falando isso. Só que chegava momentos que ela falava, tipo, mais tempo comigo do que com o próprio namorado dela. Eu dou umas pausas porque eu penso que se o cara estiver escutando isso, é engraçado. Eu não deveria estar falando isso. Mas enfim, aí os dois começaram a namoraram, e aí... Só que várias vezes o cara me odiava, ele deve me odiar até hoje. Ele me odiava muito porque eu conversava muito tempo com a namorada dele, mas sempre respeitando, eu nunca fazia nada demais. Mas a gente tinha um afeto um pelo outro, que era claro que dava pra perceber isso. Aí o que aconteceu? Os dois, a gente foi levando isso aí, cara. Foi levando, sei lá, eu juro que foi uns 3 anos assim. Foi 3 anos que eu fui levando essa friend zone, digamos assim, de estar sempre em segundo plano. E é por isso que, me vendo em segundo plano nessa época, eu consigo imaginar como era ruim pra minha namorada ser o meu segundo plano, entendeu? Claro que não era eu namorando com outra pessoa,
mas era tipo eu com a comédia e ela em segundo plano, sendo tipo a segunda escolha. Não que ela era a segunda escolha também, mas de não ser meu foco principal, eu acho que seria isso. E aí eu fui tipo 3 anos assim, levando. Conversava com ela o dia inteiro, mesma coisa, conversando até 9 da manhã direto. E ela brigava direto com o cara por causa de mim, porque eu sempre dava muita atenção pra ela. Então ela brigava com o cara e vinha falar comigo. Brigava com o cara. E toda vez que ela brigava com o cara, me dava uma certa esperança. Que eu falava, caralho, agora ela vai terminar com o cara e vai namorar comigo, né? Mesmo a gente morando à distância. Cabeça. Eu tinha problema. Aí, foi assim, cara, um tempão ela brigando com o cara me odiando, e ela brigando com o cara e falando comigo, e não sei o que, e não sei o que. Aí teve uma época que ela acabou. Teve uma época que ela acabou com o cara, ela ficou tipo 30 dias... 30 dias solteira. Aí eu peguei e falei pra ela assim, agora eu vou aí te conhecer. Eu tô indo aí pra tua cidade, eu vou te conhecer. Aí ela falou, tá, pode vir. Aí eu fui pra cidade dela. Esse foi o primeiro grande passo que eu dei na minha vida. Eu devia ter 22, acho que teve 22, 23 anos mais ou menos. E foi a primeira loucura que eu fiz na minha vida, assim, de tipo, pegar um dinheiro que eu não tinha e aí viajar pra cidade da pessoa pra conhecer ela por um negócio que, tipo, que claramente não ia rolar, entendeu? Ela falou, e ela falou pra mim assim, ó, olha, tu pode vir pra cá, mas eu vou te falar bem a verdade. Eu ainda não tô... Eu ainda não tô bem por causa do meu término, eu ainda amo meu namorado, mas tu pode vir pra cá, a gente conversa e tal. E aí eu fui pra cidade dela. Lembrando, ela tava solteira, então eu fui pra cidade dela. A gente se conheceu, a gente ficou e tal. E quando a gente ficou, eu falei, cara, perfeito, eu vou casar com essa pessoa aqui agora. Aí eu fui na sexta-feira pra lá, eu lembro até hoje, eu fui sexta-feira, a gente saiu, foi divertido. Foi a única vez que eu bebi na minha vida. Única vez que eu bebi na minha vida, e não foi nem tipo um shopping, foi tipo um shopping, não foi nem inteiro. Foi, sei lá, 3 goles de um chopp. Foi a única vez que eu bebi na minha vida e foi por causa dessa mulher. Então, esse era o tanto que ela era especial pra mim. E aí sexta-feira a gente saiu, foi divertido. Sábado a gente saiu, foi legal também. Domingo era o dia que eu voltava. Domingo a gente falou, vamos no cinema? Vamos. Aí quando a gente foi no cinema, ela entrou no banheiro do cinema e quando ela voltou, ela tava chorando. Eu pensei, cara, o que deu? Acabou o papel? Não sei. O que aconteceu? Eu não sabia o que aconteceu. Aí ela falou assim, eu quero ir pra casa. Eu falei, tá bom. Talvez em casa tem papel. Aí a gente tava indo pra casa, a gente pegou um táxi, tava indo pra casa dela. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, meu ex-namorado mandou mensagem e eu fiquei bem chateado. Eu falei, tá bom. Aí a gente foi pra casa dela. O plano era ir no cinema, depois do cinema eu ia pro aeroporto. E aí depois do aeroporto eu ia embora. Aí a gente chegou na casa dela, aí ela pegou e entrou na casa dela e falou, vou entrar então. Então tá bom, tchau. Ela me deu um beijo na testa, eu lembro até hoje. Deu um beijo na testa. E aí ela entrou no apartamento dela. E aí eu fui pro aeroporto. Quando eu tava na metade do caminho do aeroporto, eu falei pro cara, volta o carro lá. Eu tinha muito tempo ainda, era o tempo que eu ia ver o filme. Aí eu falei, não, volta lá, eu quero tentar conversar com ela. Eu não falei pro cara que eu ia conversar com ela. Eu não falei pro taxista o que tinha rolado. Não, é que a gente se conheceu na internet, ela tinha um namorado antes também, mas o cara conta a história inteira pro taxista. Aí a gente voltou lá. Só que ela não queria falar comigo, porque ela tava chateada por causa do cara, que tava sentindo mal de eu ter ido pra lá e tal. E aí ela não conseguia não me respondia, e eu não conseguia entrar no prédio dela. E aí eu fiz uma das coisas mais erradas da minha vida, que eu invadi um prédio, praticamente. Eu tinha que entrar no portão principal, aí depois eu tinha que entrar nos blocos do apartamento, do prédio, né? Aí quando eu vi que tava vindo uma pessoa que morava no apartamento, eu grudei junto na pessoa e eu entrei junto com ela. Aí eu entrei no prédio, na loucura, assim, entrei no condomínio, no caso. E aí eu tinha que entrar num dos blocos. Aí eu fiquei acho que uma meia hora esperando alguém chegar no bloco que eu precisava entrar. Eu poderia ter sido preso por isso. Invasão de alguma coisa. Aí eu fiquei esperando uma pessoa chegar no bloco pra eu entrar no negócio. Aí quando eu entrei, eu cheguei lá pra falar com ela no apartamento. Aí ela falou, olha, eu não quero conversar, não sei o que. Eu falei, não, mas vamos conversar, pô, vamos tentar resolver esse negócio. Aí,
pá, ela bateu a porta na minha cara, assim. Não foi na minha cara, mas eu vi a porta chegando na minha frente, assim. E é uma sensação horrível isso. E essa foi a última vez que eu vi ela pessoalmente. A pessoa que eu via na internet todos os dias por, sei lá, 3 anos. E aí depois eu não vi mais ela. Foi a primeira vez que eu vi ela e a última. E aí quando ela fechou a porta na minha cara, eu fui pro aeroporto. Eu falei, eu acho que ela não vai abrir a porta agora mais.